Entre esculturas, anjos de mármore e portas que nunca mais se abrem, ficam ecos de amores interrompidos, despedidas mal resolvidas e presenças que talvez nunca tenham ido embora. Alguns túmulos guardam nomes, outros guardam lendas, e há aqueles que guardam silêncio demais. Olá, trevosos! Bem-vindo à nossa temporada de 2026 de vídeos macabros, ocultos, sinistros e misteriosos aqui no nosso canal Dark-G. Porque, como você sabe, o terror nunca acaba. Hoje eu venho compartilhar com vocês um relato de uma visita que eu fiz a um cemitério que eu tinha muita vontade de conhecer. Bom, eu poderia até dizer que era um sonho conhecer esse cemitério, mas soaria estranho para muitas pessoas que alguém sonhasse em visitar o local de descanso eterno dos mortos. Mas se eu falar que não é um sonho, também não é bem verdade. Bem, de qualquer forma, eu visitei, nas férias de janeiro de 2026, o cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, e achei muito legal e diferente. Então vim aqui contar para vocês um pouco da história desse lugar, das lendas que se recusam a ir embora e o porquê que esse cemitério é tão famoso no mundo inteiro. O turismo cemiterial ou necroturismo não é tão raro assim. Na verdade, tem se tornado bastante famoso. As principais cidades aí do mundo inteiro já estão abrindo seus cemitérios mais antigos em passeios guiados, para que as pessoas possam conhecer a história do local, a arquitetura e também a arte, né? Então, caminhar por um cemitério é fazer um passeio cultural e muitas vezes como se estivesse andando num museu a céu aberto. Em uma simples passada por um cemitério, se a gente prestar atenção, com certeza a gente vai ter muita aprendizagem. Eu não sou uma pessoa sensitiva, então não tenho problemas em andar entre aqueles que já se foram e também nem tão sensível quanto a assuntos que dependem aí, né, que falam sobre a morte. Então, no meu caso, eu queria muito visitar o local pelas belezas lúgubres, pela arquitetura e pelas lendas, que me fascinam demais. E a minha impressão em caminhar por um dos cemitérios mais famosos do mundo é que os mausoléus na Recoleta, eles são tão bem elaborados que eles parecem esculturas em uma galeria de arte muito bela e, obviamente, um tanto macabra. O que me chamou a atenção, que eu não havia lido em nenhum site e nem visto em vídeos antes de visitar o local, é que os caixões, eles não são escondidos, lacrados, tapados, como a gente está acostumado aqui pelo Brasil. Pelo contrário, a maior parte dos mausoléus na Recoleta traz os caixões expostos. Então, é muito comum, enquanto a gente está andando pelos corredores, a gente se deparar ali com o caixão daquela pessoa que já se foi. Alguns muito antigos a gente vê pelo estado da madeira, pelas datas nas lápides, mas não tinha nada demais. Realmente, para mim, não é assustador. Alguns estavam, inclusive, a gente podia ver através de vidros, né? Então, o que separava ali o caixão do corredor era somente um vidro. A gente colocava o rosto ali e enxergava, né? Eu achei até uma forma segura, talvez ninguém corresse o risco de ser enterrado vivo, de ser sepultado vivo num local assim, porque se sair do caixão, o máximo que precisa é abrir a porta do mausoléu, pelo menos dá para gritar, pedir socorro. Mas, obviamente, né, para que se possa ter esse tipo de enterro é necessário que as pessoas sejam embalsamadas. Nós, leitores de Machado de Assis, Augusto dos Anjos, sabemos que a morte traz as suas... Como que eu vou poder dizer? Sabemos que o pós-morte
traz os seus problemas. Então, por isso, né, as pessoas na Argentina é de cultura local que sejam embalsamadas. Portanto, o que a gente avista são caixões, que de fato não me incomodaram, mas que eu vi que chamou a atenção de muita gente, né, estarem assim tão expostos. Não é nosso costume, apesar de eu não ser uma grande frequentadora de cemitérios, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez. Um breve contexto histórico, então, o cemitério da Recoleta foi fundado em 1822 e se tornou um local de repouso para a elite argentina. Então, dormem por ali aqueles que já se foram, entre presidentes, políticos consagrados, artistas, pensadores. A gente vai encontrar de tudo um pouco e até algumas histórias que se diferenciam disso, como eu vou contar para vocês logo mais. Com certeza, uma das sepulturas mais procuradas é a de Evita Peron. O caminho para a sepultura dela, assim como de outros famosos, alguns eu não conhecia porque fazem parte da cultura e da história da Argentina, é identificado, tem plaquinhas, os visitantes recebem um mapa da chegada para que eles possam ir até lá, porque o cemitério não é pequeno. Mas existe uma grande peregrinação até o túmulo da Evita, pela história que ela tem com o povo argentino. Mesmo depois dela ter partido já há tanto tempo, muitas pessoas visitam o seu local de descanso eterno. A Evita foi levada para o cemitério da Recoleta décadas após a sua morte. Ela se encontra no jazigo da sua família, de casa, não do marido, né? Tanto é que lá no mausoléu está escrito família Duarte. E o mausoléu da Evita, ele tem a segurança reforçada. Dizem que é um mistério, por quê? Mas nós brasileiros sabemos que se tem placa tem história, então provavelmente alguém aí já tentou se exceder no local de descanso eterno da Evita. Me chamou a atenção que a sepultura da família Duarte fica bastante próxima a várias outras, então não é um mausoléu assim de muito destaque, não tem uma obra de arte muito chamativa, apesar de, claro, ser muito bonito. E também a quantidade de pessoas que estavam visitando o túmulo. Eu estive num sábado à tarde, então o cemitério estava bastante lotado, com muitos turistas estrangeiros. A gente ouvia visitas guiadas em espanhol, obviamente, em inglês, em alemão, em coreano. E algumas pessoas que, assim como eu, estavam soltas, fazendo turismo, visitando o cemitério. E eu achei o túmulo da Evita. E me chamou a atenção as flores que são deixadas ali ao chão e também os bilhetinhos. Eu vi que as pessoas que estavam visitando o túmulo eram mulheres. No momento que eu estava lá, não vi homens visitando o local. E várias delas traziam um bilhetinho como se fosse um post-it que deixavam ali colado a grade da sepultura da Evita. Eu acredito que é feita uma manutenção com muita frequência, deve ser recolhido esse material que fica ali para ela, porque senão, né, ali o túmulo já estaria cheio dessas coisas. E eu tive curiosidade, sim, né, qual é este pedido, o que as mulheres deixam nesse bilhetinho para Evita. Mas, obviamente, não toquei. Primeiro lugar, porque eu já vi filmes de terror e já li livros demais para saber que a gente não mexe em coisas de cemitério. Tirando o focinho do cachorro, que eu vou falar depois. Mas eu também achei que seria uma forma de desrespeito, já que o que aquela pessoa ali deixou escrito é com certeza muito pessoal, né? Eu mesma, se quisesse falar alguma coisa com alguém que já se foi, não ia querer que outras pessoas ficassem xeretando. Então eu respeitei os bilhetinhos, mas achei muito curioso que mulheres procurem o túmulo da Evita para fazer pedidos, né? Para deixar uma flor e um bilhetinho que com certeza está pedindo alguma coisa. Então a Evita Peron é tratada na Argentina quase que como uma santa, né? Na verdade, se faz pedido, são esses túmulos populares. Aqui no Brasil a gente chama de santos populares. Então foi essa a impressão que eu tive quando caminhei por lá. Obviamente, um local com tanta história, tão antigo, tão grande, tão famoso, tem as suas assombrações. E essa é a melhor parte do vídeo. Fica aí, que eu quero te contar quais são as principais histórias que assombram o cemitério da Recoleta até os dias de hoje.
Alguns encontros terminam com um casaco em cima de um túmulo. Essa história é bastante comum, difundida entre o Brasil como uma lenda urbana, do moço que às vezes dança com uma jovem em um baile, empresta o casaco para ela ir embora porque estava muito frio. E no dia seguinte ele vai até a casa onde deixou a jovem, descobre que ela já está morta através de um retrato na parede. E ao tentar encontrá-la, ao tentar ir até o cemitério, ele encontra por cima do túmulo o casaco que ele emprestou na noite anterior. A Recoleta também tem a sua história da moça que acaba ficando com o casaco. É num mausoléu muito bonito, inclusive é um mausoléu que fica bem de frente para alguns corredores, todo de branco. Existe uma escultura muito bonita de uma moça que teria morrido muito jovem. Diz a história que Luz Maria Garcia Veloso morreu de leucemia aos 16 anos. E ela não teria, assim, se conformado muito com essa morte, não. Tanto que, seguidamente, era avistada de branco vagando entre os corredores, entre os mausoléus, no cemitério da Recoleta. Certa feita, Luz Maria teria saído do cemitério e caminhado pelas proximidades, chorando, quando o rapaz lhe encontrou andando na rua e lhe ofereceu um café. Eles foram até uma cafeteria próxima, conversaram, e o rapaz resolveu acompanhá-lo de volta até em casa, mas pelas proximidades do cemitério, Luz Maria sumiu. No dia seguinte, o rapaz voltou ao local para procurá-la, e foi quando ouviu relatos de pessoas que escutavam choro e que viam com frequência uma moça, toda de branco, assim como ele conheceu, caminhando no cemitério. Então contaram ao rapaz que Luz Maria já tinha morrido. Ele foi visitar então a sua sepultura e, para a surpresa de 0 pessoas, lá estava o seu casaco. Porém, tinha um detalhe que tornou a história bastante interessante. O casaco estaria sujo de café. Já dando uma pista aí de que a Argentina tem um dos melhores cafés do mundo, então nem os fantasmas escapam, de provar um bom cafezinho. Para terminar a história, algumas versões dão conta de que o rapaz enlouqueceu, outras dizem que ele acabou se matando, mas o fato curioso é que, nas mãos da escultura da jovem que repousa eternamente no cemitério com muita frequência, aparece uma flor. E há quem acredite sim que Luz Maria continua vagando por aquele local. E se ela não estivesse realmente morta quando foi sepultada? Rufina Cambaceres é conhecida no cemitério da Recoleta como a jovem que morreu 2 vezes. De família nobre na Argentina, ela faleceu aos 19 anos, na ocasião em que a mãe a levaria a um teatro para apresentá-la à sociedade de Buenos Aires. Porém, quando foi chamá-la, encontrou a filha morta. Ela foi sepultada rapidamente pela família e, alguns dias depois, funcionários do cemitério teriam ouvido gritos e barulhos vindo das proximidades do túmulo dela. Encontraram seu caixão aberto com a tampa quebrada. A versão oficial diz que teria acontecido alguma espécie de furto envolvendo o túmulo de Rufino, mas a versão não oficial diz que a jovem pode ter sofrido um ataque de catalepsia e não estava bem morta quando foi colocada no mausoléu da família. Isto se sustenta porque na parte interna do caixão haviam vários arranhões. A estátua no seu mausoléu mostra uma menina segurando a maçaneta de uma porta, dando a impressão que está constantemente a entrar ou sair do mundo dos mortos. E essa é a história trágica de Rufino. E nem deixando os caixões mais expostos a pessoa consegue se livrar dos males que a morte pode trazer, hein? É brabo. Às vezes as chaves que tilintam são de alguém que nunca saiu daqui. Davi Aleno era zelador no cemitério da Recoleta, onde trabalhou por mais de 30 anos. Mas o cara tinha uma obsessão pelo seu local de trabalho, hein? Ele queria ser
sepultado lá. Talvez ele achasse bonito, talvez ele gostasse muito, ou talvez por ser um local dedicado aos nobres era onde Davi queria ficar. Com a ajuda de um irmão, ele viajou para a Itália, encomendou uma escultura que imitava as feições do seu corpo e mandou que entregassem essa escultura em Buenos Aires. Porém, quando a escultura chegou, já veio junto com a lápide, que datava a sua morte do ano de 1910. Quando os colegas de trabalho perguntavam para Davi por que a lápide já continha a data da morte, ele desconversava. Mas dizem que, quando o ano de 1910 chegou, Davi tirou a própria vida e sim, realizou seu sonho de ser sepultado lá no cemitério da Recoleta, onde ele se encontra até hoje, sozinho em seu mausoléu, o coveiro que nunca saiu de lá. E existe uma lenda de que nas manhãs, um pouquinho antes dos portões da Recoleta se abrirem para as visitações, as pessoas escutam uma chave tilintando. Seria Davi abrindo e fechando os mausoléus? Quem sabe, avisando aqueles que saíram do cemitério para passear durante a noite, que já estava na hora de retornar ao seu local de descanso. Essa é a história de Davi, o coveiro que queria muito ser sepultado no cemitério da Recoleta. No cemitério da Recoleta, amor eterno pode ter 4 patas. Essa é a história de Liliana Crociati e o seu querido Sabu. Liliana era uma jovem da elite argentina que casou-se e foi passar a sua lua de mel na Áustria no ano de 1970. Mas, para sua infelicidade, aconteceu uma avalanche no local onde ela estava hospedada e a neve acabou soterrando, o local onde estava Liliana, e Liliana veio a falecer durante a lua de mel. Quando os parentes na Argentina foram avisados da catástrofe, o seu cachorrinho Sabu, que estava em Buenos Aires, também morreu. Portanto, quando o corpo da jovem chegou para ser colocado junto aos familiares no cemitério da Recoleta, o cachorro recebeu uma homenagem junto a Liliana. A mãe da moça mandou que se fizesse uma estátua em bronze no tamanho original, com as feições de Liliana, e para sempre estaria junto com ela o seu querido Sabu, que está lá, decorando a sua sepultura, que mais parece a entrada de um quarto. Essa lenda é a mais famosa do cemitério da Recoleta. O túmulo recebe muitas visitas e agora as pessoas deram para acreditar que passar a mão no focinho do Sabu traz boa sorte. Dizem que, sempre que ninguém está olhando, aparecem flores nas mãos da jovem noiva Liliana. Eu queria colocar a mão no focinho do Sabu. Tava tudo certo que eu ia fazer isso. Para começar, que eu não estava achando o Sabu no cemitério, porque o cemitério é muito grande e o mapa em espanhol que eu recebi, ele não estava identificando o túmulo da Liliana e do Sabu, que é uma catástrofe, Na verdade, é um erro lá do local, porque devia de identificar sim, porque esse túmulo é um dos que as pessoas mais procuram para visitar, mas por sorte, quando eu estava indo caminhar até alguém da administração do cemitério, eu cruzei na frente, Lá tava, nem acreditei quando eu vi, lá tava a escultura da Liliana e do Sabu já na rua que dentro do cemitério, no espaço que já dá a saída do local. E eu tive muita vontade de colocar a mão no focinho do Sabu, porque se dá sorte, tanto é que na foto vocês podem observar que o focinho já tá até na cor original ali do bronze, de tanto que as pessoas esfregaram. Mas era um dia de bastante visita no cemitério, o cemitério estava bem movimentado e bem próximo de onde eu estava tinha uma guia falando inglês com alguns turistas, e existe uma proteção agora ao redor do túmulo, impedindo que as pessoas cheguem até ali. Então eu resolvi respeitar com uma dor no coração, que acredito que aquela proteção deva ter sido colocada para a preservação do túmulo. Mas eu acho que não deve ser crime, turista furar uma proteção para passar a mão no focinho de um cachorro de cemitério. Eu nunca ouvi falar que isso possa ser crime em algum lugar. Mas de qualquer forma, eu resolvi respeitar e já fiquei muito feliz de ter conseguido enxergar, a jovem noiva Liliana, acompanhada pela eternidade do seu cachorrinho Sabu. Realmente,
uma escultura belíssima e triste, é claro. Existe um casal sepultado na Recoleta que resolveu não fazer as pazes nem depois que a morte chamou os dois. Salvador Maria del Carril e Tibúrcia Domingues foram casados por muitos anos. Salvador era um político importante, famoso na Argentina, chegou a ser vice-presidente, e a relação ruim dele com a esposa era conhecida de toda a sociedade, né? Tanto é que ele chegou a fazer ameaças dizendo que não pagaria mais as contas dela. Eles não estavam nada de bem e ficaram mais de 10 anos sem se falar, mas continuaram casados. Quando o Salvador faleceu, para surpresa de todos, Tibúrcia mandou que fizessem uma estátua, um busto muito bonito representando o marido e que instalassem lá no mausoléu da família, no cemitério da Recoleta, virado para o sul. E assim foi feito. Ele foi sepultado e 15 anos depois foi a vez de Tibúrcia falecer. Mas um pouquinho antes dela morrer, ela avisou aos familiares que nem pensaram colocassem ela ao lado do marido. Afinal, a rixa dos dois ainda não tinha terminado. Portanto, o busto de Tibúrcia é voltado para o norte. E eles estão lá, de costas um para o outro, por toda a eternidade, numa briga de casal que nem o tempo foi capaz de apagar. Elisa Brown, a noiva do Rio da Prata. Elisa era uma jovem que estava esperando o retorno do seu noivo, um almirante que foi lutar na Guerra da Cisplatina. Acontece que o rapaz, chamado Francis Drummond, acabou morrendo na guerra. Passado algum tempo, Elisa não conseguia aceitar a dor do casamento que nunca aconteceu. Ela usou o próprio vestido de noiva que foi encomendado e se jogou no Rio da Prata, onde acabou morrendo. Seus restos mortais encontram-se hoje no cemitério da Recoleta, dentro de uma urna de bronze que foi feita utilizando um dos canhões da Guerra Cisplatina. Uma história triste de um amor que nunca aconteceu e, obviamente, as histórias de assombração da noiva, que aparece tanto no cemitério quanto nas margens do Rio da Prata. Bem, essas eram as histórias mais famosas, mais importantes do cemitério da Recoleta, que com certeza absoluta, se a gente pesquisar, se a gente procurar, encontraremos muito mais. Ainda tem uma outra história que as pessoas falam que escutam orações. Algumas pessoas, enquanto estão visitando os corredores da Recoleta, elas escutam muitas orações, como se estivesse alguém frequentemente rezando pelos corredores e elas não enxergam ninguém. E elas dizem que isso deve-se a um monge que está sepultado lá e que nunca teria encontrado o seu descanso eterno e que ele acha que a sua tarefa é ficar passeando pelos corredores e orando por todas as almas daquelas pessoas que já se foram. Por isso que eu digo, caminhar por um cemitério não é apenas visitar os mortos. É ouvir histórias que ainda respiram, mesmo que debaixo das pedras. Entre esculturas, anjos de mármore e portas que nunca mais se abrem, ficam ecos de amores interrompidos, despedidas mal resolvidas e presenças que talvez nunca tenham ido embora. Alguns túmulos guardam nomes, outros guardam lendas, e há aqueles que guardam silêncio demais. Eu saí de lá com a sensação, não de que eu estava sendo acompanhada por espíritos, nada disso, mas com a sensação de alguém que visita o passado, como se eu tivesse entrado no túnel do tempo e esse passado tivesse me acompanhado, tivesse vindo comigo até os portões. E como eu digo para vocês, o conhecimento que a gente sempre leva desses lugares históricos, ele é muito bacana. E claro que o que torna tudo mais legal ainda é a parte macabra, porque todo mundo gosta. Deu um bom suspense, deu uma boa história de assombração. E para vocês verem, né, que não é só aqui no nosso Brasil, mas bem longe,
Lá às margens do Rio da Prata, a gente também tem muitas histórias interessantíssimas e que valem a pena ser contadas. Agradeço vocês que ficaram até o final. Muito obrigada por estarem aqui no Dark G. Quem puder aí, né? Se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo, mandar para amigos que porventura também possam gostar de histórias macabras. Nós seguimos por aqui, porque como vocês sabem, o terror nunca acaba.